Olá você! Tudo bem? A arma mais eficiente para o combate de doenças provocadas por bactérias são os antibióticos, descoberto pelo microbiologista escocês Alexander Fleming. E a história dessa descoberta é por demais interessante. Quer conhecer? Após a vinheta, introdução ao estudo das bactérias, especialmente para você. Vamos lá? Olá, Billy alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do professor Billy Paul do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E hoje vamos falar de microbiologia, estudo das bactérias, parte 1. Para que a aula não ficasse extremamente longa, já que existem muitos detalhes no estudo das bactérias, resolvi então dividir em algumas aulas sequenciais, ok? E nessa aula de hoje nós vamos dar uma analisada nas principais características que envolvem as bactérias. Deixa eu colocar o meu óculos aqui para facilitar a visualização do nosso Biomap, que você baixa na descrição do vídeo, além de um Bioese com várias questões, com gabaritos comentados para você exercitar os conteúdos aprendidos, ok? Muito bem. As bactérias são pertencentes ao reino Monera, ok? O primeiro reino da classificação de Whittaker dos seres vivos, né? Reino Monera, reino Protoctista, reino Fungi, reino Animalia e reino Plant. E o que nós podemos comentar inicialmente sobre as bactérias? Primeira coisa são as suas características fundamentais e gerais. Bactérias são micro-organismos unicelulares, constituídos por uma única célula. São também, esses organismos são também procariontes, ou seja, a célula que forma a bactéria, que é uma célula única, ela é desprovida de membrana nuclear, o que faz com que ela não tenha núcleo delimitado, estando, consequentemente, o seu material genético disperso ao nível de citoplasma, ok? As células que possuem membrana nuclear, que não é o caso das bactérias, que não tem a carioteca, tá certo ou não? São células eucarióticas e vão definir os seres que são eucariontes. Beleza? Essa é uma característica marcante do grupo. Você encontra na natureza bactérias vivendo isoladamente ou formando colônias. E aí nós temos diversas formas morfológicas de bactérias coloniais, como vamos perceber ainda hoje nessa nossa aula. Beleza? Ora, existem bactérias que são patogênicas, provocadoras de doenças, e existem bactérias que não são patogênicas. A patogenicidade de uma bactéria está ligada exatamente à sua capacidade de produzir doença. E temos diversas bactérias que provocam desde infecções sexualmente transmissíveis até certas doenças infantis. Mas nós temos várias bactérias envolvidas com sistemas patogênicos, beleza? Ora, quanto à nutrição, o que é que nós podemos dizer sobre a nutrição de bactérias? Existem alguns grupos de bactérias que são autótrofas. Um organismo autótrofo, ele é capaz de sintetizar seus próprios alimentos. Existem bactérias que realizam essa autotrofia, essa síntese de seus compostos alimentares através do processo de fotossíntese ou através do processo de quimiossíntese, que vamos analisar com detalhes quando estudarmos a parte de metabolismos energéticos bacterianos. Beleza? Aqui é somente uma geral para você se familiarizar com o conteúdo. As bactérias também podem ser heterótrofas, não são capazes de sintetizar seus próprios alimentos, podendo viver como saprófilas, realizando processos de decomposição orgânica, podendo viver como parasitas, provocando doenças em outros organismos que funcionam como hospedeiros, ou elas podem ser simplesmente simbiontes, realizando relações ecológicas
com outros organismos sem provocar nenhum prejuízo, muito pelo contrário, sendo até muitas vezes benéficas a esses organismos às quais as bactérias se associam, como por exemplo o rizóbio, que está associado a raízes de plantas leguminosas, e as bactérias da sua flora bacteriana e intestinal. São casos típicos de bactérias simbiontes que estabelecem relações de mutualismos com outros organismos e sendo até benéficas a esses organismos. Beleza? Quanto à necessidade de oxigênio, aí nós temos uma coisa interessante. Existem bactérias que são aeróbicas, realizam o processo de respiração aeróbica utilizando o oxigênio molecular, mas existem bactérias que são anaeróbicas. Elas não utilizam oxigênio, ok? Aí, dentro dessas anaeróbicas que não utilizam o O2, não realizam um processo respiratório, você pode ter bactérias anaeróbias que são facultativas, como é o caso das bactérias que realizam processos fermentativos, ok? Elas tanto sobrevivem na presença de O2, como sobrevivem na ausência de O2, realizando, no caso, fermentação. Elas são chamadas de anaeróbias facultativas. Mas existe um outro grupo que são as bactérias anaeróbias estritas, obrigatórias. Por quê? Só sobrevivem na ausência de O2. Na presença de O2, as oxidações provocadas pelo oxigênio nessas células bacterianas provoca, então, a destruição dessas células. É o caso, por exemplo, do Clostridium tetani, que é a bactéria que provoca o tétano. Ela é uma bactéria anaeróbia estrita. E aí você já deve ter ouvido falar que é interessante se utilizar água oxigenada, H2O2, na asepsia de ferimentos. Claro, existem algumas correntes que defendem que isso não é bom, porque atrapalha a atividade dos fibroblastos, que são células do conjuntivo envolvidas com o processo de cicatrização de ferimentos. Mas o princípio da ideia da utilização de água oxigenada na asepsia de ferimentos é que a água oxigenada, o H2O2, em contato com tecidos lesados, onde há uma certa quantidade de uma enzima chamada de catalase, a catalase degrada o H2O2 em água e oxigênio. A presença desse oxigênio, ok, pela degradação do H2O2, a oxigenação desse ferimento provoca a morte, então, das bactérias anaeróbias estritas. Então, funciona muito bem até para combater as infecções que podem ser provocadas por certas bactérias de infecção, bactérias patogênicas, como a bactéria do tétano. Beleza? Show de bola? E aí temos a importância das bactérias. Ora, as bactérias têm uma fundamental importância ecológica por participarem dos processos de decomposição orgânica, que também é realizado por fungos. Ok? Só existem dois organismos que estão intimamente ligados à decomposição, as bactérias e os fungos. Mas elas também têm uma participação importante a nível ecológico, participando do ciclo do nitrogênio, em etapas como a nitrificação, a nitrosação, a nitratação. Então são fenômenos relacionados ao ciclo do nitrogênio. Se você for no nosso canal da playlist de ecologia, você vai encontrar lá aulas sobre os ciclos biogeoquímicos. E entre eles você vai ver o ciclo do nitrogênio, você se aprofunda um pouco mais sobre isso. Aqui o nosso foco são as bactérias em si. Outra função importante, ou outra importância das bactérias é na indústria, na utilização de fermentação, produção de produção de laticínios, produção de bebidas e por aí vai, onde você utiliza micro-organismos fermentativos. Na biotecnologia, porque se utilizam plasmídios bacterianos, que é uma molécula de DNA circular encontrado dentro da célula da bactéria, para a produção de DNA recombinante. Professor, o que é um DNA recombinante? É um DNA que possui código genético de duas espécies diferentes. Por exemplo, você produz a insulina. A insulina é importante para o metabolismo, para o controle da glicemia no organismo. Mas existem pessoas que são diabéticas, têm diabetes tipo 1 e não produzem a insulina.
é preciso tomar a insulina de modo medicamentoso. É possível se produzir isso utilizando bactérias, onde se consegue implantar o código genético da insulina num plasmídio bacteriano, colocando esses plasmídios no interior de bactérias, e as bactérias passam então a produzir insulina, que são isoladas e utilizadas no tratamento de pessoas que sofrem de diabetes e que sejam insulino dependente. Tá? Esse DNA híbrido que contém o código genético bacteriano e o código genético humano da síntese da insulina nada mais é do que um DNA recombinante. E, para completar, organismos portadores de DNA recombinante são denominados de organismos transgênicos. Transgênicos, porque possuem código genético de uma espécie diferente da sua. Beleza? Show de bola? E aí, o que mais a gente pode falar sobre as bactérias? A morfologia. A morfologia são as diferentes formas que as bactérias podem apresentar. Aqui eu tenho bactérias Coccus, ok? Que são bactérias esféricas, que podem se agrupar em colônias formando um diplococo. Aí você tem o Streptococcus pneumonia, que causa a pneumonia. E aí você tem aqui, ó, essa bactéria aqui, o Streptococo, que é um colar de contas. São várias bactérias Coccus unidas, formando um colar de conta. Você tem bactérias em forma de bastão, ok? Como esse aqui, olha lá. Aí você tem aqui em forma colonial o Streptobacillus, Bacillus anthrax, né? Aquele que aparece muito em correspondências lá nos Estados Unidos, aí manda esvaziar tudo, é aquele corre-corre, aquele desespero. Então aqui está, ok? É um Streptobacillus, ou seja, uma colônia de bactérias em forma de bastão. Aí nós temos aqui as tetrágenas, temos aqui as sarcinas, que são grupo de 8 cocos. Temos aqui os estafilococos, como por exemplo o Staphylococcus aureus, que é encontrado comumente na pele, certo? E é uma das principais bactérias responsáveis pela infecção hospitalar. Aí nós temos aqui, claro, outras formas como os vibriões, como tem o vibrião colérico, que provoca a cólera, levando o indivíduo a um processo de disenteria agudíssima, onde ele perde de 6 a 9 litros de água por hora, precisando então de uma reidratação constante ao ser hospitalizado, caso contrário morre de desidratação. Temos aqui a forma de espirilo, que é essa formazinha aqui, né? Parece aqui uma vírgulazinha, tá? O Helicobacter pylori, né? Que é uma bactériazinha responsável pela formação de gastrite, né? A nível de tubo digestório humano. Temos aqui o Treponema pálido, né? Que provoca a sífilis, né? É uma espiroqueta, tem essa formazinha aqui. Ou seja, nós temos diversas estruturas morfológicas envolvendo bactérias. E como é que a gente faz para combater doenças provocadas por bactérias? Aí você vai utilizar os antibióticos. Antibióticos descobertos pelo Alexander Fleming por volta de 1928 e o que lhe rendeu, tá certo, o Prêmio Nobel de Medicina da época. E existe uma história por demais interessante, né, para que possamos então concluir a nossa aula aqui de bactérias. Vamos dar uma olhada então na história do Alexander Fleming, beleza? Pronto! Aqui nós estamos com uma imagem mais ampliada em relação à imagem anterior do Alexander Fleming em seu laboratório, realizando seus estudos. Mas o fato é o seguinte: o pai de Alexander Fleming era conhecido como o Sr. Fleming e ele trabalhava numa fazenda, ele era na verdade o caseiro desta fazenda, ok? E ele estava um dia arando a terra para fazer um plantio, quando ouviu um grito de criança, um grito de socorro um pouco mais distante de onde ele estava. Ao sair correndo em direção ao som que ele ouvia, verificou que era um garoto que estava morrendo afogado num rio próximo, que passava ali, próximo ali da fazenda. Ele então atirou-se na água, tirou o garoto de dentro d'água e salvou a sua vida. O garoto agradeceu e foi embora. No outro dia, apareceu um nobre lá na fazenda onde o Sr. Fleming trabalhava e perguntou a algumas pessoas: onde é que eu encontro aqui
o senhor Flame. Aí as pessoas indicaram, aí naquela casinha ali, o nobre foi até a casa, bateu na porta, e aí saiu um homem de dentro da casa e o nobre perguntou: o senhor por acaso é o senhor Flame? Aí ele disse: sou eu sim, posso ajudá-lo em alguma coisa? Não, é que eu vim aqui lhe agradecer pelo senhor ter salvo a vida do meu filho ontem, que estava morrendo afogado num rio aqui próximo. Eu vim lhe agradecer e quero saber quanto o senhor quer. Eu sou um homem muito rico e posso pagar. O senhor Flame olhou para o nobre e disse: olha, eu não vou cobrar por ter salvo a vida de seu filho. Eu faria isso por qualquer pessoa, eu não vou receber dinheiro por isso. Não, mas eu posso pagar, eu quero lhe pagar, quanto o senhor quer? Não vou cobrar. Ouvindo a discussão, um garotinho sai correndo de dentro da casa do senhor Flame e o abraça as suas pernas. O nobre, quando vê a cena, olha para o senhor Flame e pergunta: esse garoto é o que seu? Ele responde: esse garoto é meu filho. E aí o nobre diz assim: deixe-me lhe fazer uma proposta. Deixe-me levar o seu filho comigo. Eu prometo lhe dar-lhe boa educação. Ele vai estudar nas melhores escolas da Inglaterra e no futuro o senhor terá motivo para se orgulhar dele. Ora, o senhor Flame jamais poderia dar ao seu filho a educação proposta pelo nobre. Pediu que o garoto arrumasse as suas coisas e fosse embora com ele. O garoto, meio choroso, foi. E em 1928, torna-se Alexander Flame, microbiologista, descobridor da penicilina. Não é show de bola? O mais interessante é que o tal garoto, que foi salvo pelo pai dele de morrer afogado, torna-se um dos maiores estadistas da Inglaterra, peça fundamental no combate a Hitler na Segunda Guerra Mundial. Quem é esta pessoa? É nada mais, nada menos que Winston Churchill. E no discurso de posse, como primeiro-ministro da Inglaterra, ele agradece à família Flame, pois não é todo dia que a mesma família é salva por duas pessoas, né? Ou melhor, o mesmo indivíduo é salvo por duas pessoas da mesma família duas vezes. Veja só que história fantástica, a história do Alexander Flame. Deixa eu reconstruir um mapa para voltarmos para lá. Olha aí, muito bem, que história fantástica. Então, só que aquilo que foi o grande resultado para o combate de doenças bacterianas, o uso indiscriminado dos antibióticos levou ao longo do tempo à seleção de bactérias resistentes. E hoje é o problema que nós estamos enfrentando. Os antibióticos existentes e já utilizados estão se tornando cada vez mais ineficientes. Precisamos então de desenvolver novas formas de antibiótico para o combate bacteriano. E o plasmídio, que nós falamos no início dessa aula, tá certo? É um DNA circular bacteriano responsável pela resistência. Tá? Para bactérias, os plasmídios, eles são responsáveis por produzir a resistência das bactérias ao antibiótico. E aí, os antibióticos terminam selecionando essas bactérias resistentes, tendo atuação apenas naquelas bactérias que são sensíveis. Elas serão desselecionadas e mortas. Beleza? Essa foi a nossa aula de introdução às bactérias. Próxima aula, continuaremos falando sobre as principais características da sua estrutura. Espero você lá. Baixe o Biomap da aula, baixe o Bioese para exercitar os conteúdos aprendidos e nos encontramos logo mais na próxima. Beleza? Tchau!